Zagueiro Kaique do Santos desperta interesse do Porto. Mourinho pede e Roma tentará a contratação de Matheus Lima, joia do Santos. Tudo isso depois da vinheta. Segundo o jornal português O Jogo, o Porto tem interesse na contratação do zagueiro Kaique do Santos para a próxima temporada. Com 18 anos, o defensor tem contrato com a equipe brasileira até o final de 2026 e tem uma multa rescisória estipulada em 70 milhões de euros, cerca de 354 milhões de reais na cotação atual. Com carência na posição, o Porto vê como prioridade a contratação de Kaique, visto a iminência saída de Mbemba e Rubens Semedo. Inclusive, o empresário do zagueiro brasileiro, que também representa Pepe Galiano, ambos jogadores dos Dragões, já teria sido comunicado do interesse. O Santos, porém, cedeu a preferência de compra de Kaique para o Barcelona no começo deste ano. O Peixe tinha uma pendência com a equipe estrangeira desde 2016. A equipe espanhola tinha prioridade na compra de Gabigol e não foi avisada da negociação do alvinegro com a Inter de Milão. Dessa maneira, em caso de uma possível proposta do Porto, o Barcelona tem a opção de cobrir o valor. Nesta terça-feira, Kaique se apresenta na seleção brasileira sub-20 para a disputa de um torneio internacional no Espírito Santo, que contará com a presença do Equador, Uruguai e Paraguai. Mourinho pede e Roma tentará a contratação de Matheus Lima, joia do Santos. Com apenas 16 anos de idade, Matheus Lima já vem sendo monitorado por clubes europeus. O técnico José Mourinho indicou a contratação do meia Matheus Lima, joia do Santos, que tem apenas 16 anos para Roma, segundo informa o portal espanhol AS. De acordo com a publicação, a Roma quer se antecipar ao mercado e acertar a contratação do jogador promissor visando um grande retorno, tanto esportivo quanto financeiro, no futuro com um jogador muito elogiado na base santista. Matheus Lima assinou na última semana o seu primeiro contrato profissional com o Santos, válido até 2025. O meia, que ainda não atuou no elenco profissional, tem multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 356 milhões de reais. Lucas Pires renova contrato com o Santos até maio de 2026. Titular absoluto com Fabian Bustos, lateral esquerdo também receberá aumento salarial. O Santos anunciou a renovação do contrato do lateral esquerdo Lucas Pires, até 31 de maio de 2026. O antigo vínculo dele encerrava em 30 de junho de 2024. O acordo possui multa de 30 milhões de euros, cerca de 152,9 milhões de reais. O Santos possui 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante permanece com o Corinthians, ex-clube do lateral. Com o novo contrato, o jogador receberá um aumento salarial. Contratado para reforçar a extinta equipe sub-23, ainda na temporada passada, o camisa 44 Peixe possuía vencimentos equivalentes a um jogador da base. O jogador assinou um novo vínculo na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro. Participaram da renovação o presidente do Peixe, Andrés Rueda, o atleta, familiares, além da TFM Agência, empresa que gerencia a carreira do atleta. Fala, Nação Santista, contrato renovado, hein? Vamos que vamos! A diretoria do Peixe adotou o mesmo procedimento utilizado com outros jogadores vindo das categorias de base e buscou ampliar o vínculo antes do prazo de um ano para o término do contrato. Jogadores como João Paulo, Kaique, Sandri, Marcos Leonardo e Ângelo, por exemplo, passaram pela mesma situação. O zagueiro Jair Cunha, do time sub-20, deve ser o próximo. Lucas Pires chegou ao time profissional do Santos após uma campanha de destaque com o sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o Peixe foi vice-campeão. O lateral esquerdo foi promovido junto com o meia Lucas Barbosa e o atacante Juan Seco. Com Fábio Carille no comando, o jogador começou a ganhar as primeiras chances e após uma lesão de Felipe Jonathan, assumiu a posição na equipe. Com Bustos, o camisa 44 tem sido uma das principais armas ofensivas pelo lado esquerdo, dando amplitude e profundidade ao ataque, além de auxiliar em cruzamentos. Pelo Peixe, já são 27 partidas e 5 assistências. Santos é condenado a pagar mais de 2 milhões de reais para empresário de Cueva. A contratação de Christian Cueva segue dando dor de cabeça para o Santos. O clube foi condenado a pagar cerca de 490 mil dólares,
cerca de 2,3 milhões de reais ao empresário Rodrigo Ishikawa. O agente entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o Peixe não pagou pela intermediação na negociação do atleta peruano em 2019. Rodrigo Ishikawa declarou que firmou um acordo com o Santos, então presidido por José Carlos Pérez, para que ele recebesse o equivalente à quantia de 7% sobre o valor negociado entre o alvinegro praiano e Krasnodar, da Rússia. A negociação foi concretizada em 7 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais na época. Em sua defesa, o Peixe mencionou que não houve qualquer prestação de serviços pelo empresário, que a contratação do jogador se deu exclusivamente entre as equipes e que Rodrigo não se encontra inscrito como intermediário junto à CBF. A argumentação do time paulista, no entanto, não convenceu Luiz Gustavo Esteves, juiz da 11ª Vara de São Paulo e responsável pelo caso. Segundo ele, Rodrigo apresentou documentos que comprovam a prestação de serviço e o montante devido. Cueva chegou ao Santos em 2019. Ao todo, foram apenas 16 partidas com a camisa alvinegra e nenhum gol marcado. Em fevereiro de 2020, ele se transferiu para o Pachuca, do México. A transferência acabou gerando uma grande polêmica nos bastidores. Meses depois, o clube e o jogador foram condenados pela FIFA a pagar cerca de 37 milhões de reais pela quebra unilateral do contrato. A equipe mexicana afirmou que não induziu Cueva a deixar o Peixe. Já o meia diz ter rescindido pela falta de compromisso do alvinegro no pagamento das dívidas. O time brasileiro replicou e enviou provas à FIFA de que honrou seus compromissos com o peruano. A expectativa é que o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, resolva esta pendência nos próximos meses. Vinícius Anocelo recebe sondagem de clube brasileiro e deve deixar o Santos. Com apenas 21 anos de idade, Vinícius Anocelo vem sendo um dos grandes destaques do Santos de Fabian Bustos. O meia, revelado pela Ponte Preta, está emprestado ao Peixe pela Ferroviária, clube pelo qual se destacou em 2020. No entanto, o atleta dificilmente retornará para o clube do interior de São Paulo, já que, em virtude de suas boas atuações pelo Santos, vem atraindo a atenção do futebol europeu e brasileiro. Após receber sondagens do Sevilha e do Real Betis, o meia entrou na mira do Palmeiras, que, segundo o Goal.com, já entrou em contato com a diretoria do Santos, visando entender a situação do atleta. No entanto, ainda de acordo com a fonte, o Santos se recusou a vender Zanocelo, tendo em vista sua grande importância dentro do elenco. Todavia, o portal não descarta a possibilidade do jogador reforçar o Verdão em 2023, com o clube podendo formalizar uma proposta em janeiro. Emprestado ao Peixe até 2023, Zanocelo é avaliado em 12,8 milhões de reais, podendo custar até 25,7 milhões, caso mantenha a boa fase. Depois de oscilar na última temporada, Vinícius Zanocelo parece enfim estar se firmando no Santos. Neste ano, ele atuou em 27 dos 30 jogos do Peixe. Recentemente, Vinícius Zanocelo admitiu o interesse de clubes europeus, mas afirmou que sua cabeça está 100% no Santos. O interesse de um clube europeu? Na verdade, eu fico muito feliz com isso, né? Por causa que isso diz como o trabalho está sendo bem feito, então para mim é muito gratificante. Mas o meu pensamento hoje é no Santos. Eu sei que tem sondagem de outros times também da Europa, isso chegou para mim sim, mas o meu pensamento hoje é total no Santos. Eu quero estar ajudando o Santos até o fim. Isso é muito gratificante para mim, eu fico feliz com isso. Meses atrás, o Peixe e a Ferroviária se estranharam por conta da negociação entre ambos. A Ferroviária entrou na justiça cobrando uma dívida do Santos pelo empréstimo do volante Vinícius Anocelo. Na ação, o clube de Araraquara cobra quase 500 mil reais. O juiz da 4ª Vara Civil de Fora do Santos determinou que o Santos efetuasse o pagamento de forma integral em 3 dias. Caso não houvesse a quitação, o magistrado tinha autorizado a penhora de bens do alvinegro. Os valores cobrados seriam referentes a 4 das 5 parcelas de 100 mil pelo empréstimo do volante. O Peixe pagou apenas a primeira. Os 400 mil restantes foram corrigidos com multa de 5%, além de juros. O Santos, porém, divulgou uma nota oficial reconhecendo a dívida, mas alegou ter feito um acordo com o clube de Araraquara para postergar o pagamento e citou uma falha de comunicação na ação judicial. Vinícius Anocelo com a camisa do Santos tem 27 partidas e 4 gols anotados. Diz aí, torcedor, o Santos deve comprar ou não o Vinícius Anocelo?
Deixe seu comentário aí abaixo do vídeo.